Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa tarde, por essa oportunidade. E essa oportunidade também de estarmos encarnados e exercitando o nosso ouvido para ouvir os conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, que nos enlevam, que nos trazem a consciência de que podemos evoluir para uma vida de amor, por uma vida de caridade, e que possamos aprender, compreendendo as palavras, aceitando-as e exercitando na nossa vida cotidiana. Que assim seja, graças a Deus. Sueli. Vamos lá. Boa tarde a todos nós. Vamos dar continuidade, então, ao estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Nós estamos caminhando de pergunta em pergunta, porque não foi por acaso que Kardec começou esse livro com a pergunta o que é Deus, e foi numerando as perguntas todas, porque uma é pré-requisito da outra. Então é importante que a gente siga para estudo. Agora, para consulta não, né? Ir ao índice, olhar lá, ver o assunto que mais interessa e dar uma olhadinha. Mas para estudar, é bom que a gente siga, porque frequentemente a gente está voltando a questões anteriores justamente pela necessidade de compreendê-las para poder entender o que vem adiante. Nós estamos nesse item do Livro dos Espíritos, que está encerrando a parte que trata da filosofia, né, da parte entendendo por que nós temos que ser bons. Porque a gente tem aquela pergunta, né? O que fazer, por que fazer e como fazer? Como fazer? O Espiritismo responde as três. E o Livro dos Espíritos, na parte filosófica, vem explicando para nós por que fazer o bem. E depois nós vamos entrar na penúltima parte do livro, que foi de onde Kardec desenvolveu as leis morais, que nada mais são do que os mandamentos, né? Os mandamentos da lei de Deus. E por último vem nele também o quarto livro, que é a Justiça Divina, que Kardec desenvolveu muito bem no livro O Céu e o Inferno. Então nós terminamos na semana passada falando sobre a culpabilidade das pessoas que se aproveitam do mal de alguém, né? Porque elas são tão culpadas quanto porque não fizeram, porque não tiveram oportunidade, porque a partir do momento que a gente se aproveita do mal provocado por alguém, estamos sendo coniventes. E se pudéssemos, se tivéssemos tido oportunidade, de repente teríamos feito a mesma coisa. Então, é culpado também. E terminamos também falando sobre a questão da intenção, né? Porque pensar em fazer mal a alguém, né? Vamos imaginar que eu esteja pensando em matar alguém. Estou pensando nisso. Mas se eu não concretizar esse pensamento, se eu não tornar esse pensamento uma ação, eu não terei nenhuma responsabilidade sobre isso, a menos que eu não tenha feito por falta de oportunidade. Aí é diferente. Aí eu terei responsabilidade mesmo que eu não tenha feito. Mas se eu voluntariamente decidi não fazer, porque entendi que não é isso, que não devo, então aí eu terei todo o mérito de ter resistido a este mal. Então, eu não terei nenhuma responsabilidade por causa desse pensamento. Apenas esse pensamento que eu tive vai me ser, talvez, muito maléfico, porque eu vou atrair entidades inferiores com esse pensamento, porque quando a gente pensa, a gente pinta um quadro, né, que é visto pelos sensitivos, é visto pelos espíritos, e aí a gente recebe aquela influência inferior, que ainda que essa influência não consiga fazer que a gente concretize o ato, vai nos fazer muito mal.
vai nos fazer muito mal. Então, de qualquer forma, o pensamento nos prejudica, mas não dá responsabilidade de concretizarmos, né, aquele ato, porque ele não foi concretizado. Então, a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, quem aproveita o mal praticado por outro é tão culpado quanto, pois é conivente e participante. Só é culpado aquele que deixou de fazer alguma coisa ruim por falta de ocasião de fazer. E outro ponto muito importante que o Livro dos Espíritos discorre a respeito é sobre a questão de não fazer o mal a ninguém. Porque a gente tem aquele hábito até de falar assim, eu não faço mal a ninguém. Eu vivo ali na minha vida, cuido da minha vida, cuido daqueles que estão sob a minha responsabilidade e não faço mal a ninguém. Então, eu estou dentro da lei de Deus. Tá dentro da lei de Deus, realmente. Não fazer o mal e se responsabilizar por todos aqueles que estão sob a sua guarda, né? Então, isso realmente está dentro da lei de Deus. Mas ele não está fazendo tudo o que ele pode, né? Por quê? Segundo os espíritos, nessa abordagem do Livro dos Espíritos sobre o bem e o mal, eles falam que não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem, e ainda tem mais alguma coisinha, que eu adoro essas colocações dos espíritos, sabe? Eles são experts nessa, né, no idioma, na maneira e ainda falam que é muitas vezes pobre a nossa linguagem, eles não podem se expressar, mas eles se expressam muito bem, e Kardec coroa isso, né? Porque Kardec era especialista em línguas, então ele foi muito importante nessa codificação, não foi por acaso que foi escolhido para fazer a codificação. Está aqui assim, é preciso, isso está lá, eu só copiei para ficar mais fácil. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Aí complica mais, né? Cada vez que a gente vai vendo, a gente vai sentindo que eles vão dificultando as coisas, porque realmente ninguém disse que era fácil. Né? Em todo o Evangelho, nas pregações do Mestre, ele sempre disse que segui-lo não seria fácil. Não seria fácil segui-lo. E isso realmente, a porta da glória, a porta da salvação é a estreita. Porque larga é a porta da perdição. Isso está lá no Evangelho. Então é fácil. Agora, realmente, né, seguir o Mestre, seguir a Boa Nova, praticar o Evangelho, não é fácil, realmente. Então, fazer o bem no limite das próprias forças, realmente não é fácil também. Né? Porque nós estamos habituados assim, a gente cria um mundo para a gente, o mundo, parece que o nosso mundo se restringe à nossa casa, né? Ou a casa das pessoas que nós amamos, né? Dos nossos familiares. Parece que o mundo é aquilo ali para nós. Eu não tenho nada com o que acontece além da minha janela, além da minha porta, além do meu jardim, do meu quintal. Tem sim, todos nós temos. Todos nós temos muito que ver com isso. Porque tudo que nós temos foi tanto adquirido por nós, mas essa aquisição, embora tenha sido feita por nós, porque tudo que nós adquirimos foi pelo próprio esforço. Porque as coisas não caem do céu. Quando reencarnamos e viemos para esse mundo com um corpo saudável, com um corpo bom, sem teratologias, sem deformações físicas ou mentais, não é que a gente esteja aí tão bem assim, né? Que não tenha nada para resgatar. Não, é que muitas coisas que a gente tem para resgatar não estão vinculadas a esse tipo de expiação e de sofrimento. Mas quando a gente recebe a bênção de vir para cá, né, com saúde, com uma saúde mental, com uma saúde física, a gente tem que utilizar isso para o bem, não só nosso, como também dos outros, né, fazer o que está ao nosso alcance.
É por isso que muitas vezes a prova da riqueza é muito difícil. Muito difícil, porque nada nos é ofertado nesse mundo só para o nosso prazer e o nosso conforto. Tudo tem que ser multiplicado e dividido entre os nossos semelhantes. Então, aquele que tem mais, ele tem que fazer a parte dele, oferecer a quem tem menos. Isso é da lei. O objetivo da encarnação, está no Livro dos Espíritos, é expiação, aperfeiçoamento e melhoramento da alma. Ora, dentro desse quadro aí, de expiação, provação, que é a provar que já está mais evoluído, né, para que chegue a um aperfeiçoamento maior, existe todo um contexto aí, né, com muitos participantes, com muitos atores, né? Vamos imaginar um teatro que não tem ator nenhumzinho, né? Então não tem espetáculo. Então, se nós temos que expiar, nós temos que resgatar, porque a expiação é isso, resgate de dívidas que tivemos, que contraímos em outras vidas. Então, todos nós, nesse mundo aqui, temos expiações para resgatar, todos nós. Porque este é um mundo disso. Só nasce aqui quem precisa expiar e provar. Senão, não vem para cá. E para expiar, que é resgatar dívidas, nós precisamos das situações, das pessoas, dos outros, nesse contexto. Se eu tenho que me reajustar com alguém, esse alguém tem que estar presente lá na minha vida, para eu poder me reajustar. Se não for aquele personagem, vai ser alguém que vai oferecer as mesmas condições para que eu possa resgatar o meu passado. Então, eu preciso das pessoas, eu preciso das situações, eu preciso da dor, do sofrimento para poder resgatar, senão eu não consigo resgatar, não consigo fazer, né? Não consigo fazer nada. Então, logicamente, que para que eu possa resgatar um passado, eu tenho que consertar um erro. Eu tenho que refazer alguma coisa que fiz errado. Eu estarei fazendo bem. Eu estarei me comportando, fazendo o bem para eu poder resgatar. Porque se eu não fizer o bem, eu não vou resgatar, eu não vou espiar nada, eu vou ter que voltar para fazer isso. Então, sem o bem ao semelhante, ao próximo, e esse próximo, nós não vamos limitar esse próximo ao semelhante só, não. Semelhante é uma coisa, próximo é outra. Né? O semelhante pode estar próximo, mas o que está próximo pode não ser o semelhante. Pode ser outra situação, outra coisa, outro reino, né? Habitantes de outro reino da própria terra, pois já falamos nos 3 reinos aqui, né? O mineral, o vegetal e o animal. Quer dizer, aquele que desrespeita a natureza, ele está desrespeitando o próximo, não é semelhante dele, mas é o próximo. Aquele que desrespeita qualquer coisa, qualquer criação, ele não está fazendo o bem. Ele está acumulando dívida, ele não está espiando, ele não está provando, ele está acumulando dívida. Então, o bem é o único objetivo da vida. A gente reencarna para isso. Para expiar, provar, para que a gente possa se aperfeiçoar. E para isso, o bem tem que estar presente nas nossas atividades, senão a gente não consegue resgatar nada. Pois a expiação e o resgate é justamente proveniente do mal que fiz, aqui numa outra oportunidade. Por isso que eu preciso fazer o bem no limite das minhas forças. Por isso que a minha responsabilidade não está apenas dentro do meu mundo, aquele que eu criei para mim, a minha casa, a casa dos meus filhos, a casa dos meus parentes, dos meus afetos, dos meus amigos. Não, é o mundo todo, é tudo. É o semelhante, é aquele que está mais próximo de mim. Seja ele da minha família ou não, eu preciso fazer o bem no limite das minhas forças. Isso é da lei, né? É da lei, não sou eu que estou dizendo isso. E é da lei e é uma coisa lógica. Porque vamos pensar, se eu estou nesse mundo para fazer um resgate,
eu preciso então de fazer o bem, porque esse resgate é proveniente do mal que eu fiz, que eu cometi no mundo, em outras circunstâncias, em outra vida. Então é necessário que eu faça o bem, não resta a menor dúvida. Por isso que não basta. Porque se eu não faço esse bem, se existe a possibilidade de eu atuar para melhorar uma situação, para aliviar o sofrimento de alguém, para minimizar uma dor ou uma situação qualquer, que seja uma palavra, qualquer coisa que eu possa fazer de bem para o próximo, se eu não faço, males poderão advir desse bem que eu não fiz. Não é? E aí, numa situação assim, esses males que vão ser gerados do bem que eu deixei de fazer, inconscientemente até, porque eu posso até nem imaginar que eu não fazendo alguma coisa, eu possa gerar mal. Mas isso ocorre, se é um bem que eu tinha que fazer, se eu não fiz, e ninguém fez, eu também não fiz, males vão ser gerados dessa situação. Efeitos ruins vão acontecer. Aí eu terei, não uma culpabilidade, porque culpa é uma palavra muito forte, eu terei responsabilidade sobre aquilo ali. Eu terei que responder alguma coisa. Para minha consciência, não é para ninguém, é para minha consciência. Não é? Imaginemos, a gente está passando, né, aquela tragédia toda lá na Barra, aquela tristeza lá daquela família, né, tudo indica que foi o pai, né, que deixou uma carta, ninguém sabe ainda direito, mas a investigação está caminhando por aí, que ele insatisfeito, não sei lá, acho que não perdeu o emprego, ou não estava satisfeito onde estava, qualquer coisa assim, achou que não ia mais dar conta da família, que não ia mais poder fazer nada, e acabou causando, né, aquela tragédia. Parece, né, aparentemente as coisas estão caminhando assim, mas ninguém sabe ainda, mas parece que ele matou a mulher e os filhos e depois se matou. Então a gente fica imaginando, eu não sei se ele procurou alguém, eu não sei se ele buscou ajuda, mas imaginemos que ele tenha procurado uma ajuda e não tenha conseguido essa ajuda, sendo que, de repente, a pessoa a quem procurou, ou seja, quem for o órgão ou a instituição, não sei o quê, que poderia ter ajudado e não ajudou. Olha que tragédia, né? Olha que consequência horrorosa. Porque a gente não sabe o que está no coração da pessoa. A gente não sabe o que está dentro da pessoa, o tamanho da dor. O tamanho da dor, só quem sabe é quem passa. Quem está do lado, quem está de fora, quem está ali na frente não pode avaliar. Porque o que causa uma dor enorme numa pessoa pode nem abalar outra. Mas isso é pessoal, Não tem como avaliar. Então a gente fica imaginando, por isso que quando acontecem suicídios nas famílias, as famílias se desequilibram muito, porque as perguntas são as mesmas. O que eu não fiz? Ou o que eu fiz para contribuir para isso? Ou o que eu não fiz para evitar isso? É um tormento que passa, né? Que a pessoa sente. Deve ser um sofrimento muito grande. Por isso é que a gente tem que fazer o bem no limite das forças. Porque se você faz no limite da sua força, você fica pensando, bom, eu fiz o que eu pude, eu fiz o que estava ao meu alcance, não deu certo. Né? Se não foi assim, a consciência da gente mais tarde vai indicar alguma coisa, tal. Mas se não fez absolutamente nada, né? Negligenciar uma palavra, alguém que está precisando, uma assistência, às vezes mínima que seja, uma atençãozinha que seja, né? É muito arriscado. Por isso que o bem, segundo eles falam, deve ser feito no limite das nossas forças, para que a gente não gere males que podem desencadear expiações terríveis para as próximas encarnações. Né? Então a gente não tem como avaliar a reação das pessoas. O que está no coração das pessoas, a gente não sabe. Ainda que você conheça o problema do outro, você não pode imaginar que ele vai reagir igualzinho a você está reagindo. Ele é ele. Cada um é um. Não é? Algumas pessoas
não reagem tão bem a determinadas situações. O mundo está muito materialista, o mundo está muito superficial nessa área. A valorização dos bens, né, do conforto, da riqueza está muito grande. Né? Então é muito difícil às vezes. E em qualquer perda, seja ela qual for, qualquer perda gera muita desarmonia, muito desequilíbrio, porque a gente não está acostumado e nem deseja, não está nem preparado para perder nada, né? Para perder absolutamente nada. Quando acontece, há que se ter um equilíbrio muito grande. Mas eu não sou noveleira, não, porque eu nem tenho tempo para isso. Mas aquela novelinha das 6, que eles apresentam, das 6 horas, ela é sempre muito carinhosa, muito romântica, muito... Até as maldades dela são leves. Masessazinha que terminou, ele parou o casamento dele, ele parou o beijinho, essa cena eu vi. Ele ia beijar a noiva, ele parou para falar, eu preciso falar alguma coisa. Aí ele falou algumas coisinhas, mas ele começou dizendo, tudo que acontece de mal na nossa vida é para melhorar. Né? Então, todo o mal que nos acontece, embora a gente não ache isso, é para melhorar. Né? Aí ele contou, ele resumiu, naquelas poucas palavras, tudo que aconteceu de mal com ele, levou ele a estar naquele momento feliz, de estar se casando com o amor da vida dele. Né? Então, a gente está sempre lidando com essa situação e não percebe. A gente só consegue ver aquilo que nos incomoda, que nos atrapalha. Às vezes, uma pessoa que nos atrasa para um compromisso, ela está evitando um mal que possa vir a nos acontecer. Às vezes, o engarrafamento que a gente reclama tanto que a gente está parado, está evitando um mal que poderia ocorrer mais à frente. Pessoas que perdem uma passagem de avião e o avião cai, ela não foi horrível naquela hora, é uma revolta, você culpa o atendente, você culpa o trânsito, culpa o taxista que não chegou, você culpa todo mundo. Depois o avião cai, você não está nele. Aí você agradece a Deus. Então são os males que vêm na nossa vida para nos fazer bem. Por pior que seja a situação que nos aconteça, sempre vai gerar um bem maior para nós. Vai nos abrir os olhos, vai fazer mudança de valores, vai nos fazer enxergar além dos horizontes da nossa vida. Então é muito importante que a gente reconheça o valor do mal na nossa vida. Ele ainda é importante, porque nós somos espíritos inferiores. E com isso nós temos que ser tocados, porque já passamos muito da época de aprender pelo amor. A nossa situação agora é na dor mesmo. Porque nós já estamos numa situação mediana de entendimento que a gente consegue perceber perfeitamente entre o bem e o mal. Então passamos por uma fieira aí, não só da ignorância, mas também do mal. Por conta da ignorância, poderemos ter desenvolvido o mal. E agora é resgate. Não tem jeito. Agora é expiação. Então, o bom é não errar para frente. Errar pelo menos, né? Não errar erros velhos, digamos assim. Porque os erros novos fazem a gente crescer. É errando que a gente vai aprendendo. Mas errar erro velho, aí é abdicar da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio sem limite, né? Então, cada um responderá por todo o mal que tiver decorrido do bem que deixou de fazer. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Não há ninguém nesse mundo que não possa fazer o bem. Ninguém. Não existe essa possibilidade. Jamais alguém está assim, condenado, digamos assim, a nunca fazer o bem a ninguém. Ah, mas e aquele que está lá na cama, que não pode nem se mexer, nem raciocina? Está lá, igual um vegetal na cama. Quem disse que ele não está fazendo bem? Ele está fazendo bem para quem chega lá e vê aquilo. E vê aquela situação. Aí abre questionamentos, perguntas.
né? A gente pergunta muito por quê. Essa não é a pergunta é para quê? Para que aquela situação ali? Deus está se divertindo com aquilo? Claro que não. Nenhum pai vai se divertir numa situação dessa de um filho. Muito menos Deus, né? Que é o Criador da perfeição, porque é absolutamente perfeito. Então, isso a gente tem que compreender muito bem. Nós estamos numa fase que a gente não pode errar mais erros velhos. Não tem a menor condição da gente continuar desse jeito. Seja qual for a situação em que o homem se encontre, ele poderá sempre resistir ao mal. Isso é uma resposta dos espíritos. Quando Kardec pergunta se as situações nas quais nós somos colocados, se elas não nos arrastam ao mal. Imaginemos as pessoas, né, nascerem em comunidades com muita violência, com muito tráfico de drogas, com muita maldade. Imagina como é difícil. Aí eles perguntam, não existe um arrastamento ao mal? E eles respondem, arrastamento sim, irresistível não. Nunca nós vamos ser arrastados irresistivelmente ao mal. Porque senão não adiantaria ter nascido. Deus não permitiria que almas que possam fazer alguma coisa em favor do bem nascessem numa comunidade onde ele não ia poder fazer absolutamente nada, ainda seria arrastado irresistivelmente ao mal. Isso seria uma injustiça. Então o espírito pede para nascer num ambiente difícil, ele quer provar que ele pode ajudar, que ele não mais vai ser arrastado por aqueles males todos, como já foi numa outra oportunidade. Então são as provações, as expiações. Então, seja qual for a situação em que nos encontremos, nós poderemos ser arrastados para uma situação ruim, mas poderemos levantar a hora que quisermos, porque esse mal nunca vai ser irresistível, porque nós vamos contar com a presença do nosso espírito protetor. Numa alegoria assim, simples, digamos que alguém nos arraste para a beira de um abismo e nos mande pular. A gente não quer ir, mas está sendo arrastado para lá. Mas esses que estão nos arrastando não vão nos jogar. Eles só estão nos arrastando até a beira. Eles não vão nos jogar. Pode ser que eu, enfraquecida e achando que não tenho mais força para nada, acabe caindo lá. Mas eu terei a oportunidade de refletir e de pensar. E eu terei o meu espírito protetor também a me dar força naquele momento, para que aquele arrastamento não seja irresistível. E eu então não caio no buraco. Aliás, cair no buraco é o texto que eu também trouxe para a gente refletir sobre essa questão. É muito bom esse texto. O nome do texto é Autobiografia em 5 capítulos curtos, de Portia Nelson. É ótimo para essa questão do bem e do mal. Aqui, nessa autobiografia tão curtinha, ela metaforicamente falando, né, ela nos conduz a um crescimento. É como se a gente acordasse para as situações ruins que a gente provoca, que a gente acaba caindo, e depois a gente se fortalece nelas. Então é assim, ó. Capítulo 1. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro. Eu estou perdido. Estou desamparado. A culpa não é minha. Levo muito tempo para conseguir sair. Um parêntesezinho aqui. Esse buraco fundo na calçada é uma metáfora para os erros, para as coisas ruins que a gente faz, que a gente se mete a fazer, né? Coisas que eu não devo fazer. São os erros que a gente comete na vida. Capítulo 2. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo. Eu caio dentro novamente. Eu não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas a culpa não é minha. Ainda leva muito tempo para sair.
Reparemos que nesses 2 capítulos, ela diz que a culpa não é dela. Então, a gente ainda não abriu os olhos, né? É quando a gente culpa o Deus e o mundo pelas coisas ruins que acontecem conosco. Capítulo 3. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que está lá. Eu ainda caio dentro. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Eu consigo sair imediatamente. Então, repara que aqui, no capítulo 3, ela já reconhece a culpabilidade dela. Já não está culpando ninguém pelas suas desgraças. Capítulo 4. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu passo ao lado do buraco. Quer dizer, eu já começo a não me envolver com aqueles problemas, a não cometer os mesmos erros. Capítulo 5. Eu agora escolho outra rua para passar. Eu acho fantástica essa autobiografia dela. Né? Ela diz que é uma autobiografia em 5 capítulos. Então é sensacional isso aqui. Porque no início ela fica cometendo os mesmos erros, e a culpa não é dela. Não é dela a culpa. Cai no buraco, custa sair. Quer dizer, ela se mete numa confusão, não consegue sair, custa sair. Agora, quando ela começa a reconhecer que o erro é dela, aí ela já consegue sair mais rapidamente. E olha que ela escreve aqui, é um hábito, né? Eu vejo que ele está lá, mas eu ainda caio dentro. Quer dizer, eu sei que a coisa é errada, eu sei que aquilo não vai dar certo, mas é um hábito, né? Eu faço, caio no buraco de novo. Pois é. Então, isso é que a gente tem que atentar para os nossos maus hábitos, que fazem que a gente cometa erros que, às vezes, a gente não consegue corrigir nessa encarnação atual. Por que a gente erra, então, tanto? O mesmo erro velho, né? Talvez nos falte uma coisa muito importante: reflexão. Flexão é dobrar-se, não é? Então, reflexão é dobrar-se para dentro. É pensar nos próprios atos, pensar no que está fazendo aqui, né? No que está sendo instrumento aí no mundo, né? Trata-se daquele empenho especial de parar para pensar. Pensar em como reagimos às situações do dia a dia. Pensar no que estamos fazendo da nossa vida. Pensar em como vai a vivência evangélica, a mensagem de Jesus, a lei de Deus na nossa vida, né? E pensar no que estamos semeando ao nosso redor. Isso é muito importante. A gente precisa refletir sobre os nossos hábitos. Caio eu naquela frase, do meu natural é esse. Procure ver se esse natural é bom. Se é um natural evangélico, se é um natural que ajuda. Né? Se é um natural que está fazendo bem para os outros. Porque se não for, começa a mudar. Porque vai ter que responder. Não tem jeito. A reflexão nos ajuda a encontrar os erros, corrigi-los, se possível, né? Porque às vezes a gente não está ainda com aquela bola toda, né? A gente ainda não está naquela evolução toda que a gente pensa, mas pelo menos a gente está tentando. Para que a gente possa encontrar a paz. Porque a gente não consegue viver. A paz, ela é o tempero da vida. É impossível viver sem paz, não tem como. Ser feliz, então, sem paz, nem pensar. Não tem como. A gente não consegue nem dormir. A ausência de paz talvez seja o mais grave problema que a humanidade vem passando. Ah, eu quero encontrar a paz, mas só procuro onde ela não está. Né? É como a gente jogar uma coisa na sala e procurar lá no quarto, não vai achar. Né? Então a gente tem que pensar muito sobre aquilo que a gente está fazendo. Nós não vamos ser perfeitos, não vamos nem cogitar isso. Ah, você não pode ir, os espíritas então, e oradores então, como são cobrados, né? Às vezes viram para a gente. O quê? Mas você está falando isso? Ah, você é espírita. E daí?
Desde quando o espírito é perfeito? Qual é a característica do verdadeiro espírita? Não é a perfeição. Está no Evangelho. É o esforço que ele faz para domar as tendências inferiores, que tem muitas. Todos nós temos. Se a gente esperar se tornar perfeito para fazer um trabalho, né, nós não vamos fazer nunca. Porque não nesse mundo, porque aqui não tem perfeição. E se a gente não tiver, mesmo os imperfeitos, para fazer alguma coisa de bom, a gente também não recebe nada de ninguém. Eu sempre lembro de uma historinha de um burro que conduzia um senhor a um lugarejo distante, carregando remédios para aquela vila. E esse senhor, ele se sentia tão inferior, tão cheio de defeitos, mas mesmo assim, ele pregava, não só, ele tentava curar a dor das pessoas, levando os remédios para aquela comunidade, que contratavam ele para levar, mas ele gostava de falar um pouco sobre amor, sentimento, sobre o Evangelho, sobre Jesus. Mas chegou um ponto que ele pensou, poxa, eu sou tão imperfeito, eu sou tão cheio de defeito, acho que eu não sou habilitado para fazer esse trabalho, não vou fazer mais não. Só levava os remédios e não falava, nem conversava mais com ninguém. Aí um dia ele dormiu, sonhou, e um espírito chegou para ele e perguntou por que ele não estava mais fazendo aquele trabalho de pregar a palavra do Evangelho, de dar um conforto, de dar um pouquinho de carinho, conversando com as pessoas que estavam doentes. Ah, eu não faço porque eu sou muito inferior, eu sou muito cheio de defeito, eu não estou habilitado, eu não tenho competência para isso. Aí o espírito perguntou para ele, o seu burro é teimoso? Ele falou, muito teimoso, tem hora que não quer andar. Mas eu gosto dele, eu não bato nele não, mas eu fico puxando, e ele me cansa, e ele não anda. Seu burro faz muito barulho, e zurra o tempo todo, e fica gritando, fica protestando. Ele insulta a porta da sua casa, faz sujeira na porta da sua casa. Ah, faz, é um porco, faz sim. Aí o espírito falou, pois é. Mas se não fosse ele a levar os remédios, as pessoas lá morreriam. Né? Não seriam tratadas, porque não tem ninguém. Então ele é do jeito que ele é, mas ele conduz o remédio. E você é do jeito que você é, até você melhorar mais. Você está se esforçando. Volte a fazer o seu trabalho. E assim ele voltou a fazer o trabalho dele. Então, não vamos esperar a santidade nossa, nem dos nossos afetos, dos nossos amores, dos nossos companheiros de trabalho, de casa, de família. Não tem, não existe. Vamos aprender a conviver, né? Aprender a conviver com as necessidades, com as perdas, com as diferenças, com tudo. Porque cada um é um, cada um dá aquilo que ele possui. Ele não tem muita coisa para oferecer ainda, né? Por isso é que a gente tem que fazer todo o esforço para saber o que a gente está ofertando aí ao mundo, né? Então, voltando ao assunto das coisas que possam nos arrastar ao mal, não existe mal irresistível, né? Então, nós podemos sempre resistir. Mas, sempre que a gente quiser, pode evitá-lo. Mas existe uma condição para isso, né? Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Inscreveu leis na nossa consciência. Nós já passamos por lá, né? Por esse capítulo. E traçou a rota que devemos seguir. Mas a gente precisa se instruir. Nós precisamos aprender a ler essa lei na consciência. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é um aprendizado para a gente ler a nossa consciência, para despertar para ela, e tirando aquelas pelinhas, né? Igual um descascar de cebola, que a gente fala que chora e a gente chora também. Porque quando a gente começa a descascar a consciência, a gente começa a ver o mal que cometeu e fica muito infeliz, né? Muito triste. Ainda bem, né? Pior quando a gente começa a se justificar que fez isso porque o fulano provocou, né? A fim de que possamos melhor discernir entre o bem e o mal, precisamos então de nos instruir. E sempre pensar que a lei do renascimento nos oferece essas condições. É por isso que a gente renasce, para espiar, para provar, para se aperfeiçoar,
e para ir se distanciando do mal. Porque quanto mais o espírito aprende, mais desenvolvimento moral ele tem. As estações sucedem-se no seu ritmo. O inverno é o sono das coisas e a primavera é o acordar. A gente vê o outono, é uma estação bonita, mas vai ficando tudo tão árido assim, as árvores vão perdendo as suas folhas, vai ficando só aqueles galinhos. É bonita a estação, mas dá-se uma certa nostalgia, Aquela árvore frondosa, maravilhosa, florida, de repente está lá só com os seus galinhos. Aí vem o inverno frio. Eu adoro, mas tem gente que não gosta e eu até respeito. Mas depois do inverno que vem, a primavera, o renascimento. Então a gente vai vendo, até na própria natureza, nas estações, como que as coisas vão se renovando, sempre elas vão se renovando. Uma orquídea que a gente cuida o ano inteirinho, porque ela só floresce uma vez no ano. Mas ela vai florescer. Ela passa, ela vai perdendo as folhinhas, ela perde, mas ela vai florescer. Então isso é um ensinamento da natureza. São as oportunidades que estão sempre indo e vindo na nossa vida. O dia alterna a noite, ao descanso segue-se a atividade. O espírito desencarna para tornar a vida material, numa próxima encarnação, para continuar com forças novas, e continuar aquela tarefa que foi interrompida. A planta morre para renascer cada vez que sua semente volta à terra, tudo murcha para reflorir. A larva, a crisálida e a borboleta são outros tantos exemplos de transformação e não de destruição, de oportunidades. É o mal que vai gerar o bem. Ela fica agarradinha, ela fica presa dentro daquele casulo, coitadinha. Até que chega o momento dela se libertar e que ninguém ajude muito, porque se forçar a abertura do casulo, o esforço dela não vai ser suficiente para ela abrir as asas, nunca mais ela vai voar. Não é? Então, é assim. É um exemplo magnífico que a natureza nos dá, o esforço que nós temos que fazer para alcançar uma liberdade, para alcançar um bem maior, está sendo dado pela borboleta, pela larvazinha presa naquele casulo. Quando se transforma a borboleta, é um esforço enorme, coitadinho. Mas esse esforço vai fazer que ela abra as suas asas e consiga voar. Isso é para a nossa vida, É uma lição, é um aprendizado valioso aí na nossa vida. Como seria possível que só o homem ficasse fora dessa lei? Claro que não, Quando tudo está ligado por laços numerosos e fortes, como admitir que a nossa vida seja como um ponto atirado ao léu, sem ligação nenhuma, para os turbilhões do tempo e do espaço? Não é possível. Somos a criação mais importante de Deus, porque viemos sendo aprimorados em todos os reinos, enquanto princípio espiritual para se tornar espírito, e fomos criados à imagem e semelhança do Criador, com a semente do bem e nunca do mal, A semente do mal nós que desenvolvemos, a gente aprendeu já isso, Então, claro que Deus não nos isentaria dessa maravilhosa e perfeita obra de continuidade e imortalidade. Quando nada se perde, tudo se transforma, O homem, como todas as coisas, está sujeito à lei eterna. Tudo que tem vivido reviverá, e outras formas para evoluir, em outras formas para evoluir e aperfeiçoar-se. Nosso espírito, nós como espíritos, vamos passar por tantos mundos, por tantas moradas do Pai, Porque somos imortais. Só deixamos aqui o corpo físico, E vivemos em universos paralelos aí. A sucessão das existências apresenta-se-nos como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento. Tudo isso naquela briga entre o bem e o mal. Depois de cada vida terrestre, a alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida.
Então é o que levamos daqui, as boas e as más ações. Isso que a gente leva na mochila para a gente depois fazer a nossa avaliação. Assim, o ser psíquico, em todas as fases de ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez. Então, nós somos os nossos próprios efeitos. Ninguém tem culpa de nada. O que nós somos foi procurado por nós. Foi feito, foi criado por nós. Porque Deus nos fez simples e ignorantes. Daí, nos estádios inferiores da vida, as necessidades das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade e ao mesmo tempo se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. Em toda essa caminhada que a gente faz, cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado. Porque senão a gente não consegue desenvolver a sensibilidade necessária. É preciso que a gente tenha o espinho na carne, como Paulo falou. Se nós não estivermos com espinho na carne, a gente não consegue avaliar a dor de quem está com ele. Porque o coração dos outros é terra que a gente não consegue pisar, né? É indispensável a luta, então, para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Sem luta, não há vitória e, por conta disso, não vai haver herói, né? Nós passamos aí por essa Olimpíada e eu não canso de pensar sobre isso. Quantas lições dadas ali. Lições de superação, lições de vida, de disciplina, né? Quanta coisa eles passam, quanta dor, quanto sofrimento para estar ali, quanta privação, né? Vimos surgir de uma classe que não tem nada, verdadeiros heróis naquela função ali, né? Pessoas que não estavam, não eram reconhecidas e, no entanto, com esforço, com disciplina, com trabalho, com luta, se tornaram heróis dentro da sua área. Isso é muito importante que a gente reconheça, né? Verdadeiramente, só se conhecem, saboreiam e apreciam os bens que se adquirem à própria custa, lentamente, penosamente. Tudo que vem fácil demais não é valorizado por nós. Não é valorizado por nós. Tanto que às vezes a gente vê uma pessoa que com tanto esforço, né, consegue uma posição, um bom emprego, consegue comprar alguma coisinha que deseja, porque nós precisamos, como Aristóteles fala, de alguns bens do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão levar-nos ao desequilíbrio. Então nós estamos num mundo material que precisa de conforto, precisa de algum bem, claro que sim. Então quando essa pessoa consegue comprar aquele bem que às vezes alguém tem aos montes, e muito melhor, a felicidade é enorme, porque é fruto do esforço dela de conseguir. Né? É igualzinho aquela criança que está tentando montar um quebra-cabeça, que aí chega um adulto mal educado, vai lá e monta para ela. Ela só olha para ele assim como quem diz, por que você fez isso? Né? Ela não queria, ela queria fazer o esforço dela e ficar muito feliz e se sentir vitoriosa quando ela terminasse de montar. Né? É um esforço, é fruto do esforço que cada um faz. Sem termos de comparação, né, a alma criada perfeita, como querem certos pensadores, seria incapaz de aquilatar e até de compreender a sua perfeição e a sua felicidade, como a gente não dá valor às coisas que chegam tão fáceis para nós. Viver para o espírito é agir e crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer é necessário ter penado, ter lutado e ter sofrido. Né? Senão a gente não vai alcançar nada. A dor ainda é a condição da alegria e o preço da virtude. Por mais que a gente não queira entender isso, mas é. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. A virtude é o bem supremo. Se nós não passarmos
pelas dores, pelos sofrimentos, com uma resignação, com uma aceitação de que aquilo vai nos dar um bem maior, nós não conseguimos desenvolver as virtudes. Porque ela só se desenvolve através desse esforço que a gente faz para entender melhor a vida. Demos aqui uma fábula muito bonitinha de Crântor, filósofo grego, que fez comparecer aos Jogos Olímpicos a fortuna, a volúpia, a saúde e a virtude, para disputar o pomo do supremo bem. Aí cada uma foi advogar em causa própria, né? A fortuna disse assim: o sumo bem sou eu, pois comigo tudo se obtém. A volúpia, crente que estava melhor, disse: meu é o pomo, porquanto não se aspira à riqueza, senão para ter-me a mim. Aí veio a saúde advogar: sem mim não há volúpia, nem riqueza, pois esta será inútil. Aí veio a virtude falar em causa própria: acima da riqueza, da volúpia e da saúde estou eu. Pois com ouro, prazeres e saúde, não pode haver felicidade se não há virtude. Bonitinha, né? De Crântor. E é verdade. Precisamos realmente entender isso. Teve o pomo, teve o prêmio, com certeza, a virtude. Então, construir o próprio eu, desenvolver sua individualidade através de milhares de experiências passadas, em centenas de mundos e sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos da espiritualidade, escalar os caminhos da perfeição, enfim, trabalhar para o universo. Essa é a nossa tarefa. Como o universo inteiro trabalha para nós, tal é o segredo do destino e o objetivo maior. A Terra toda trabalha para nós. Tudo que a gente precisa está nela. Está na Terra. Tudo. Tudo vem dela. Tudo que a gente necessita. Daí a importância da doutrina das reencarnações. Porque é através das reencarnações é que nós vamos nos aperfeiçoando para alcançar esse bem supremo. Para ganhar aí as virtudes, né? Ela explica a reencarnação, a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida. Aos poucos nós vamos deixando isso tudo para trás e dando valor ao que realmente vale. É ela que faz suceder a ordem e a desordem, estabelecer-se a luz no meio das trevas e desaparecer as injustiças do mundo, desvanecer-se as iniquidades aparentes, porque na verdade elas são necessárias ainda, né? Através do ciclo dos tempos, todos se aperfeiçoam e se elevam. O mal vai ficando para trás e o bem vai se estabelecendo. Os criminosos do passado virão a ser sábios do futuro. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados por nós mesmos. E os nossos vícios e nossas chagas morais, todas elas serão curadas pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio esforço. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm fortes razões de ser. São o chicote, a espora, que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Sem isso, a gente não aprende. O mal, sob esse ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma, ainda criança, que se ensaia para a vida. A gente, quando põe uma pipoca para estourar na panela, põe um óleozinho, põe no fogo o bichinho fica doido ali dentro, né? Começa a esquentar, o que ele faz? Pula. Porque se ele ficar lá, ele queima. Ele morre. No que ele pula, ele se transforma numa flor.
Então essa é a nossa jornada na Terra. É ser esquentado pelo mal, ser aquecido pelas coisas que nós não gostamos, para que a gente possa desenvolver e florescer diante de todos os males que podem nos acometer. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece o mal até que só ficam as virtudes. O mal não tem, pois, existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda a parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de muitos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade e o amor. Palavras de Leon Denis, em um dos seus livros. E para encerrar, eu trouxe aqui uns versinhos de Nelson Cavaquinho. Tem uma música linda, há pouco tempo, acho que ela foi até tema de alguma novela aí. Na verdade, ela é de Elcio Soares e do próprio Nelson Cavaquinho que cantava. Os versos são assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. E tem um refrãozinho melhor ainda. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Né? Bonitinho. E realmente, do mal será queimada a semente. Queimada na semente, porque a semente é a responsável, porque é dela que tudo sai, né? É dela que tudo aflora, que tudo germina. Então que a gente tente aí, pelo menos faça um grande esforço para ir queimando as sementes dos males que nós desenvolvemos em nós mesmos, porque não foi Deus não. Muita paz para todos, que a gente continue estudando essa doutrina maravilhosa.